Ok. Nós temos aqui um- uma aplicação muito importante dos KPIs, indicadores chave de performance, uma sigla em inglês, Indicator Key Performance, que significa indicadores chaves para performance na gestão de engenharia, manutenção, materiais, gestão completa de manutenção, ok? Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, o software SGServe, na sua versão desktop, complementada pela versão app, mobile, SGServe, em que nós temos na aba de indicadores, um dos indicadores mais importantes que existem na gestão de planejamento, programação e controle de manutenção e serviços, PPCMS. É o cumprimento de planejamento e programação. Ok? Então, nós vamos aqui demonstrar um exemplo, tá certo? Um exemplo de indicador ICPM. Está aqui. Eu escolho um período, esse indicador se refere. Vamos ver, por exemplo, vou escolher um período bem eclético aqui, bem amplo, desde 1 de janeiro de 2023 até hoje, até 14 de outubro de 2024, certo? E vou verificar esse indicador para um campo-chave de seleção de relatórios, indicadores de estágios, filtragens, que é um plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado, ambientes condicionados com aparelhos de ar-condicionado, de climatização. Bom, eu escolho aqui, por exemplo, que é tudo relativo a PMOC, o cumprimento que eu tenho, nos planos do tipo, por exemplo, manutenção preventiva. É aquela manutenção que previne, a sua execução previne a ocorrência de falhas, que é a perda parcial total da função do ativo. Ok? Eu vou buscar isso aqui do exemplo do PMOC da SGServe, da unidade de localização operacional SGServe, que pode ter subunidades, sistemas, subsistemas, que é a chamada árvore hierárquica de localizações operacionais. Vou escolher colunas que eu quero que saiam, tá certo? No sistema, eu vou escolher também por setor executante, por tipo de serviço, certo? Como é que está a minha questão de ICPM? E até por tag, tá? E vou também botar a descrição do tag. Então, eu selecionando nesse botão aqui, ó, as colunas que vão. Esse relatório sai em Excel, tá? Depois eu converto para PDF. Então, eu escolhi sistema, subsistema, tal, principalmente por tag, né? Que vai apresentar por aparelho. E vou dar um OK e vou confirmar. O que esse indicador ele faz? Ele identifica e mostra como estão as OS planejadas e programadas por período e as que eu terminei dentro do prazo, tá? Então, por exemplo, eu vou buscar aqui, tá? Uma OS, deixa eu buscar uma OS qualquer aqui para salvar. Eu escolhi um aqui, é um relatório que eu vou salvar, 02.13, é o CPM,
preventiva de PMOC SGC. Estou nomeando para salvar no período de 1/1/2023 a 14 de outubro de 2024. Ok? Identifiquei o nome do arquivo que eu vou salvar, lá no OS e tal, e vou salvar. Ele já gerou o relatório, a exportação está concluída, eu só devo, após essa observação. E vamos lá, certo? Deixa eu só confirmar aqui. Ok? Tudo bem. E vou obter lá meu relatório. Vou aqui, vou lá no meu C, em meus documentos, em registro, e na OS que eu escolhi para salvar. Certo? Eu vou ter aqui, tá vendo? O relatório. Ele está saindo, tá vendo? Por localização, ó. Eu tenho a localização, segundo andar, terceiro andar da SGSL. Eu tenho aqui o setor de executante, tenho um aparelho com a descrição do tag, e tenho aqui o período, tá? Esse período aqui, eu vou ressaltar aqui, que é esse período, e esse aqui é um relatório de CPM, tá? É um relatório de CPM, vou botar aqui para aplicar. PMOC, da SGSF, preventivas, tá? Preventivas. Preventivas, tá ok? Eu tenho a fórmula aqui, que é pegar todas as executadas no período, o serviço executado, dentro do prazo daquelas que eram previstas, excetuando as canceladas, mas pegando as pendentes, as executadas, não realizadas. Essa é a fórmula aplicável, tá? Eu tenho aqui o cabeçalho, que eu vou ressaltar aqui, e vou botar um autofiltro. Botei um autofiltro. A primeira quantidade de OS que eu tenho é tudo que foi planejado, ou programado, ou emitido, ou não emitido, que estava para esse período de 1/1/2023 até 1/1/2024. Eu tenho aqui todos os percentuais, tá? Eu vou converter isso em número, tá? Então, repara, eu vou fazer aqui um ressalto aqui desse item, tá? Eu vou pegar aqui, vou botar uma cor diferenciada, então vou fazer aqui uma melhoria para parecer de uma forma melhor, tá certo? Repare que nesse período, pelo que está aqui, eu estou melhorando um pouco, eu estou vendo o total, tá certo? Opa, saí aqui, né? De tal forma que eu tenho aqui, ó, o total geral com a quantidade de OS, né? E eu tenho aqui planejadas e programadas, e essa por aqui, eu vou botar o percentual, e aqui, na realidade, eu vou até melhorar um pouco isso, que na realidade é mais do que terminadas. É terminadas, na realidade, dentro do prazo, tá? Eu estou checando se eu cumpri o prazo que eu tinha estabelecido, de acordo com a periodicidade, né? Então, eu tinha, por exemplo, nesse aparelho de ar-condicionado, 11 programações foram feitas. Eu cumpri 5 desse aparelho. Quer dizer, eu fiquei a 45% do cumprimento desse planejamento e programação. Você vê, esse outro ar-condicionado, das duas eu não fiz nenhuma, não executei nada dentro do prazo, zero. Quando eu tenho 100%, significa que eu cumpri 100%, que era uma manutenção, 2 manutenções, cumpri 2 do prazo. Ou seja, das 42 OS por ativo
indicado aqui, ok? Eu cumpri 19 OS, eu cumpri dentro de um prazo. E eu tenho os percentuais que estão aqui, ok? Então, a gente pode ver que eu fiquei bem aquém do cumprimento, que eu atingi, no total, média geral, 45%. Mas teve aparelhos que eu cumpri 100%, teve aparelhos que eu não cumpri nada, 45%, esse aqui, 57%, aqui foi 48%. Então, é um excelente indicador, eu vou salvá-lo, que eu posso transformar isso num gráfico e tudo mais. O ICPM, ele compara não só o que está gerado, emitido, programado, que programado é certeza de fazer, enquanto está planejado é uma expectativa de fazer. Eu só programo quando eu vejo todos os recursos existem, estão disponíveis, são possíveis e eu tenho condições de fazer. Aí eu gero a OS e tenho uma programação. Agora, enquanto isso, eu estou planejado. Isso permite com que eu tenha expectativa de fazer e às vezes eu vou replanejando, até que uma hora eu programo para fazer, tenho quase certeza para fazer, mas continuo reprogramando, e ele vai medir se todos esses replanejamentos e reprogramações foram dentro do prazo do meu período, se eu estava ok dentro da execução prevista, tá? Então, essa é uma breve explicação, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição no nosso site, sgsr.com.br, ou no nas nossas videoaulas, são mais de quase 300 e poucas videoaulas, no nosso canal do YouTube, SGSR, ok? Um grande abraço, até a próxima, nos vemos. Um abraço, tchau.